Buenas tardes, estamos no ar, está no ar o podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. Estamos ao vivo em formato videocast para você não apenas nos escutar, mas também nos assistir no YouTube e nas redes sociais do Brasil de fato. Eu sou Igor Carvalho, vou com você até às 4 horas da tarde. Sou o apresentador deste podcast. Ao meu lado está nosso comentarista fixo, que eu tenho a enorme alegria de recebê-lo aqui toda vez que ele vem. Aprendo muito, nosso historiador, professor, intelectual Valério Arcari. Boa tarde, feliz 2026 para todos. É verdade, sua primeira participação em 2026. É uma alegria estar sempre aqui com vocês no podcast. E 26 começou de forma avassaladora, né? Uma avalanche reacionária impressionante. Mas o Palmeiras está à frente do Campeonato Paulista e, portanto, nós temos algumas pequenas alegrias. Tá certo, Valério Arcari. Falaremos de futebol. Olha, você que nos assiste pelo YouTube, pelas redes sociais, também pode acompanhar o podcast 3x4 no Spotify. Mande lá a sua mensagem, sua crítica também no YouTube. Mande comentários, perguntas. Valério Arcari está aqui. Você que sempre quis perguntar a Valério Arcari. Hoje é a oportunidade. E hoje falaremos sobre a aparente definição das candidaturas de Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas para a eleição à presidência e ao governo de São Paulo, respectivamente. A definição desses dois nomes foi feita a partir do descarte de Tarcísio de Freitas por Jair Bolsonaro e a afirmação, portanto, de Tarcísio de Freitas como candidato em São Paulo, o que gerou um profundo desgaste na direita, um racha que já era previsível e que deve fomentar uma série de candidaturas na direita. Isso é bom? Isso é ruim? De que forma a esquerda deve reagir a esse fenômeno? É o que nós vamos discutir aqui. Fato é que temos dois nomes indicados para a disputa e isso aparenta ter aí uma coloração de definição. Vamos saber mais sobre isso também com a cientista política, antropóloga e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, Isabela Calil, que está aqui conosco. Isabela, boa tarde. Muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. Valério, todo mundo que nos acompanha, é um prazer estar aqui. Acho que é a minha primeira vez no programa. Então, estou bem feliz. Tá certo, seja muito bem-vindo. Espero que seja a primeira de muitas. É um ano eleitoral e te garanto que iremos recorrer mais vezes ao seu saber, ao seu conhecimento. Fico à disposição. Tem bastante coisa para conversar hoje, né? O ano começou bem animado politicamente. Tá certo. Isabela, então eu vou começar já repercutindo contigo justamente a escolha desses dois nomes. Jair Bolsonaro definiu de dentro da cadeia onde está que seu filho Flávio Bolsonaro será o seu herdeiro político. Isso desagradou ao Centrão, desagradou também a setores da direita, Ciro Nogueira, veio a público reclamar. Ontem Gilberto Kassab deu uma entrevista reclamando da escolha de Flávio Bolsonaro, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas fato é que Tarcísio de Freitas teve que então seguir sua vida na disputa à reeleição em São Paulo, que não é pouca coisa, mas é público que Tarcísio de Freitas almejava a disputa presidencial, até por seu nome estar bem colocado nas pesquisas. Essa decisão final é um desprestígio ao Tarcísio de Freitas? Qual é o peso que essa decisão tem para a trajetória política do Flávio Bolsonaro? Igor, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa perguntar é se é de fato uma decisão final. Em política, absolutamente tudo pode acontecer e a gente só pode confiar quando tiver o nome formalmente no TSE, na Justiça Eleitoral. Então, não significa dizer que isso tenha chance de fato de acontecer, porque o que a gente está vendo, a sinalização é que sim, cada dia que passa, a candidatura do Flávio Bolsonaro se consolida. No entanto, eu não trataria como final valendo mesmo, porque a gente tem ainda alguns meses, né? Mesmo o caso do Tarcísio, que me parece sim já dá sinais de desgaste e sinais de desistência da sua possibilidade de candidatura, né, como presidenciável. A gente tem até abril
para essa decisão de fato, mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, porque uma possibilidade também é ver o quanto essa candidatura do Flávio Bolsonaro ela se sustenta do ponto de vista da família e do ponto de vista do partido, né, e de todo o campo político como um todo. Então, enfim, para resumir, eu acho que eu dividiria em duas partes, tá? Eu acho que vai ficando cada vez mais difícil a gente imaginar que o Tarcísio possa se recolocar. E aí, não sei se dá tempo de fazer uma recapitulação rápida, mas o Tarcísio tem receio, e com toda razão, de sofrer o efeito João Dória, que é basicamente ser considerado um traidor do Bolsonaro e depois virar alvo de toda a milícia digital bolsonarista, né? Isso já aconteceu em parte nos últimos dias. Tarcísio passou a ser chamado de traidor, etc. E aí, enfim, recuou. Agora, a outra coisa é a própria candidatura do Flávio, né? Se ela se mantém e em que termos. Então, enfim, são coisas ainda que estão em definição. Acho que a gente começa em 2026 com um pouco mais de definição do que a gente tinha antes, mas ainda algumas peças podem se movimentar nesse tabuleiro. Arcari, você acredita que até dia 1º de abril a candidatura do Flávio Bolsonaro ela se confirma para a eleição presidencial? Te parece um cenário definitivo? Me parece o cenário mais provável. 3 notas breves, Igor. Bom, a primeira, nós temos um paradoxo no Brasil, que é que a extrema-direita construiu um movimento que é político, social, cultural, com presença institucional, seja através de mandatos parlamentares, posições em governos. Eles dirigem, influenciam os 3 governos do Triângulo Estratégico, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com presença na mobilização social. Eles fizeram ano passado ainda grandes manifestações de rua na Paulista e na Copacabana. Este fim de semana culminou a marcha do Nicolas Ferreira atravessando o norte de Minas Gerais, entrando em Goiás e encerrando em Brasília. Ainda são alguma coisa em torno de 18.000 na concentração final, que é um número que para Brasília não é pouca coisa. E com uma forte presença nas redes sociais. Então, nós temos como paradoxo. Qual é o paradoxo? É uma contradição que é contraintuitiva. Por que não construir um partido? Então nós temos a força de um movimento social e político, já tem 10 anos sendo construído, que foi durante alguns momentos a força política mais dinâmica, e no entanto não construíram um partido. É um calcanhar de Aquiles que cobra o seu preço, porque agora diante da vitória que foi a campanha para garantir a condenação dos golpistas e que culminou com a condenação de Bolsonaro e a sua prisão, existe o problema sucessório. E diante desse contexto, segundo a nota, Bolsonaro fez uma escolha que tem importância estratégica, ou seja, ele decidiu que o controle que ele mantém sobre a direção da extrema-direita não está em disputa. É o núcleo da família, mesmo com dissidências. É público e notório que Michele está contrariada com a nomeação de Flávio Bolsonaro, mas prevalece a linha de transformar, digamos, de utilizar o efeito, a força de gravidade da autoridade do capitão do Jair Bolsonaro, o mito, o candidato a líder, Führer, preservá-la a qualquer preço e, portanto, sim, Flávio Bolsonaro foi escolhido como herdeiro. Terceira nota. Eu concordo com a Isabel. Isabel, bem-vinda aqui conosco no podcast, uma alegria a sua presença. Mas eu concordo com a Isabel. No Brasil, a capacidade que nós temos de fazer previsões com muita antecedência, ou seja, o grau de disputa torna a intensidade dos conflitos, Igor, torna sempre perigoso. Há uma margem de imprevisibilidade. Veja, o mundo mudou nas últimas 4 semanas, Igor, e nós não estamos imunes a essas transformações. O nacional-imperialismo de Trump entrou numa ofensiva que passou por bombardeio de Caracas, ameaça de intervenção no Irã, um confronto com a OTAN que ameaça a
preservação do tratado militar que foi chave para garantir a liderança norte-americana dentro da tríade com a União Europeia e contra o Japão, e finalmente um desafio frontal às Nações Unidas. Então, o mês não terminou, Igor. Eu estou com medo. O que vai acontecer? Medo. Digamos, todos ficamos inseguros. Claro. Até sábado, dia 31, como é que termina janeiro? Então, a imprevisibilidade do mundo, ela também incide no processo brasileiro e, portanto, há uma certa margem de incerteza. Mas, sim, o desenho mais provável é que há uma crise, há uma disputa, há um conflito. A crise pela herança do Bolsonaro tende a encontrar uma solução que é Flávio à presidência e Tarcísio ao governo do Estado de São Paulo. Agora, Isabela, me parece que desde o princípio havia uma disposição do Centrão de fazer um jogo de cena. Era muito óbvio que a situação do Jair Bolsonaro, para se tornar presidenciável, era dificílima. A ficha corrida do Jair Bolsonaro não permitiria que ele chegasse em outubro deste ano como uma opção nas urnas. Então o Centrão ficou o tempo inteiro repetindo: olha, o Jair Bolsonaro é o candidato que apoiamos. Jair Bolsonaro, se for à urna, terá unidade, terá aliança com a direita. Era, obviamente, um discurso para a plateia. Sabemos que Jair Bolsonaro concentra aí 20, 15, 25%, né? Não consigo aqui determinar, mas vamos ficar com 20% do eleitorado na urna. Porém, era sabido que o candidato do Centrão, caso Jair Bolsonaro não pudesse ser candidato, seria Tarcísio de Freitas. E me parece óbvio que a reação à não nomeação do Tarcísio seria uma explosão de candidaturas que fragmentasse a direita. E do outro lado, me parecia também óbvio que não há confiança de Jair Bolsonaro em figuras que não sejam da sua família. Primeiro falava-se de Eduardo Bolsonaro, Michele e agora Flávio Bolsonaro, que me parece era a última opção e acabou se confirmando por conta da fuga do Eduardo Bolsonaro do país. E aí, Isabela, me fica uma impressão de que esse lugar que o Flávio ocupa hoje e que gera uma fragmentação da direita o fragiliza muito até que essa candidatura ela seja colocada. E aí nós estamos vendo Ronaldo Caiado, governador de Goiás, confirmar sua pré-candidatura. Ele precisa resolver o imbróglio com a União Progressista, a federação. O Zema, Romeu Zema, governador de Minas, confirmou sua candidatura. Ontem, o Gilberto Kassab desejou boa sorte ao Flávio Bolsonaro, mas disse que não há aliança com Flávio Bolsonaro e que Eduardo Leite ou Ratinho Júnior devem ser, né, um dos dois deve ser o candidato do PSD, ou seja, ele perdeu completamente o Centrão. Isso deixa a posição dele fragilizada a ponto de até abril nós vermos essa situação revertida e de repente o Flávio aparecer como vice na chapa com alguém? Bom, vou para um ponto que você falou, que eu achei bem interessante, que é sobre a confiança, né, de Jair Bolsonaro. Eu tenho a impressão de que o Jair Bolsonaro ele não confia em ninguém além dele mesmo. Eu acho que ele não confia na própria família, ele não confia plenamente nos próprios filhos. Basta ver que ele, enfim, expressou, né, desconfiança em relação a desconforto, né, em relação à potencial candidatura da sua esposa, dos seus filhos. Enfim, eu acho que Jair Bolsonaro, de uma certa forma, mesmo ao apoio à candidatura do Flávio, passar o bastão para o Flávio, ele faz isso contrariado e porque não tem nenhuma escolha mesmo. Então, enfim, acho que essa é uma questão. Apesar de ser um projeto familiar, o bolsonarismo é um projeto que ainda se centra muito na figura do Bolsonaro. Então, enfim, eu acho que não é uma família cuja a palavra confiança seja uma moeda corrente dentro das relações afetivas e de políticas até, né, de trabalho. Mas, dito isso, o que eu imagino em relação a essa fragmentação, né? Quando a gente fala do Centrão, eu acho que a gente está falando de uma coisa que é muito ampla, né? Porque uma parte do que a gente chama Centrão é a direita, né? A gente chama de Centrão, mas basicamente é a direita. E tem sim uma parte que é o centro, que é onde, por exemplo, se situa o próprio Kassab, né?
enfim, que centro-direita, que é um pouco, digamos, diferente do ponto de vista de orientação e de apoio ao bolsonarismo, né, e até crítica, né, a posições antidemocráticas, que é diferente do resto da direita que a gente tem chamado de centrão. Então, no final das contas, a gente vai ter sim uma fragmentação, mas essa fragmentação eu acho que ela é em termos. Por quê? Porque para alguns parlamentares, principalmente, dizer que continuam apoiando o bolsonarismo rende voto para eles. Então é muito difícil para alguns parlamentares abandonarem o bolsonarismo de fato, mesmo que inclusive seus partidos tenham candidaturas próprias ou que tenham uma outra orientação política ou até, enfim, ser uma coisa que, digamos, um jogo de cena publicamente e uma posição pessoal diferente. Então, eu acho que todo mundo está numa relação, todo mundo. Eu acho que nessa configuração, talvez quem não esteja nesse jogo dessa maneira é o Kassab e acho que o Leite. Mas o resto, todo mundo tem uma relação ambígua com o bolsonarismo. O próprio Caiado, por exemplo, né? Então, ou seja, eles querem o lugar do bolsonarismo, querem disputar e estar no lugar do Bolsonaro, mas eles não podem falar mal abertamente do Bolsonaro, porque senão eles não vão conseguir ter esse eleitor que é bolsonarista. Então é uma relação super ambígua, né? Tarcísio está, enfim, numa situação que é idêntica e até um pouco pior, né, pela sua proximidade. Então eu acho que esse racha, digamos assim, ele não é novo com a candidatura do Flávio. O que muda com a candidatura do Flávio? É que imagino que a classe política e o centro estavam tentando cometer um erro que é um erro que, enfim, me parece até estranho, porque a gente já viu isso com o Bolsonaro tantas vezes, né? Eu lembro que em 2018 existia isso, né? Não, nós vamos controlar o Bolsonaro, né? Tanto por parte dos militares quanto por parte da classe política. Enfim, não tem esse controle, né? Então eu acho que o Centrão, de uma certa maneira, subestimou a força do bolsonarismo, achando que dava para controlar. A candidatura do Flávio mostra que eles não têm esse controle, né? Não dá para controlar a família Bolsonaro quanto parte da classe política achava que daria, né? Agora, dito isso, a força do bolsonarismo ainda é uma força forte. E aí, enfim, para não me estender muito, eu diria também uma coisa, que é a seguinte: no Brasil, se a gente for olhar pela experiência, por exemplo, da eleição de 2022, o que a eleição de 2022 revelou? Que demora muito tempo, o país é muito grande e tem características regionais e acesso à comunicação, nível educacional muito diversos. Demora muito tempo para um nome que não é conhecido nacionalmente se tornar conhecido nacionalmente. Isso vai contra o Caiado, vai contra, enfim, uma série de candidaturas que podem ser fortes do ponto de vista político, nacionalmente e até localmente, mas que não são conhecidos do nome de todo mundo. Flávio Bolsonaro sai na frente com uma vantagem. Ele tem um nome que é conhecido, o sobrenome Bolsonaro na urna. Resumo da história: quando a gente viu em 2022, demorou muito tempo para as pessoas, e a gente viu isso. Tinha gente que votou no Haddad, mas não sabia pronunciar o nome do Haddad. E aí falavam dos nomes mais variados. E aí o que o Haddad virou para quem votou no Haddad? O candidato do Lula. Então, ou seja, a questão do nome, ela ainda pesa muito, né? Para um nome ser conhecido nacionalmente demora muito para atingir o Brasil inteiro, e o Flávio Bolsonaro, ele tem essa vantagem. Além de ter todo o espólio do bolsonarismo, ele é um nome conhecido, ele é um nome que o sobrenome diz por si só. Então, nesse ponto, eu acho que o Flávio tem uma relativa vantagem em relação a outros candidatos nessa espécie de racha, mas que eu diria não é novo com a indicação do Flávio Bolsonaro. Se explicita algumas coisas, mas esse racha estava silencioso, já estava colocado já há muito tempo. Agora, Arcari, falávamos inclusive antes do programa começar sobre a marcha que o Nicolas Ferreira empreendeu na última semana, do norte de Minas Gerais até Brasília. Atravessou 3 estados. Acho, aí é uma opinião minha, que a esquerda, mais uma vez, incorre num erro de subestimar a força, a capacidade de organização e a força de algumas figuras que surgem na direita. Acho que o Nicolas é uma força com a qual a esquerda deveria se preocupar. Não pode só zombar, né? Não pode apenas zombar, embora algumas cenas, alguns discursos careçam de algumas risadas, peçam algumas risadas. O Brasil é divertido, a gente tem swing, né? É um país em que a insolência não é só ruim. Exato. Ser um pouquinho debochado faz parte da nossa tolerância, bom humor, se quiser. Exato. Mas estavam ali nessa semana, passaram pela marcha, os símbolos
esses símbolos peculiares da extrema-direita brasileira, que canta o hino nacional abraçado à bandeira de Israel, homens armados pedindo paz na rua. Então, tava todos esses símbolos que ergueram Jair Bolsonaro, que são, às vezes, muito difíceis e complexos pra gente fazer a uma leitura. semiótica muito particular. Muito dialética, muito. Nossa! Mas, eles estavam ali. Fato é que Nicolas obrigou, e não foi ligando pra ninguém, ele obrigou, a partir da postura dele, ele obrigou a extrema-direita a ir, claro, os representantes, os parlamentares da extrema-direita a irem até a marcha. Me chamou a atenção, ele é brigado com o Eduardo Bolsonaro e a família tiveram que aderir à marcha. Carlos Bolsonaro foi até a marcha, Flávio Bolsonaro teve que gravar diversos vídeos. claro. Nicolas Ferreira mostra, com esse gesto e com essa semana, que talvez a hegemonia do Jair Bolsonaro sobre um campo político brasileiro não esteja assim tão fundamentada, ou pelo menos esteja em declínio nesse momento? Eu não me arriscaria a dizer isso, não, viu, Igor? Eu acho que ele é bem bolsonarista, vem. Ele acata a liderança do Jair, não necessariamente tem uma relação do mesmo tipo com os filhos, mas é porque ele é uma liderança em ascensão e claramente se posiciona para a disputa do que virá depois. É muito jovem. Então veja, nós temos que fazer análise sobre as representações políticas utilizando critérios. E o critério fundamental na tradição marxista é a relação que os dirigentes, os grupos, os partidos mantêm com as classes sociais. Porque senão nós tendemos a uma subjetivação, ou se quisermos, a uma psicologização. E no limite, análise clínica, psiquiátrica, que reduz a política a uma disputa de personalidades. Esta é a forma. A política tem uma coreografia, uma cenografia, uma teatralização da política. E, evidentemente, os personagens são figuras que têm as suas peculiaridades. O Brasil é muito pitoresco. O próprio Bolsonaro é um personagem, vamos dizer as coisas como são, grotesco. No entanto, o bolsonarismo é uma corrente política e ideológica que conquistou a autoridade dentro da classe dominante. Nós, quando falamos dos capitalistas brasileiros, estamos falando de 2,5 milhões de pessoas num país de mais de 207 milhões de pessoas. É essa escala. Portanto, há uma burguesia brasileira, ela é dividida em diferentes frações. O bolsonarismo é a expressão de um núcleo duro da fração do agronegócio, é a expressão de uma fração do capital financeiro que se ampliou numa escala impressionante no mundo com a financiarização e no Brasil também. Mas há divisões dentro da classe dominante. E é evidente que a fração liberal que deslocou, que apostou, como dizia a Isabela anteriormente, apostou em controlar, em hegemonizar, em dominar, em domesticar o Bolsonaro nos primeiros 2 anos do mandato, diante da tragédia da pandemia, uma fração antiga, poderosa da classe dominante, tentou apostar na terceira via e fracassou, e não há muito espaço político, social no Brasil para a construção de uma terceira via, mas há uma contradição, que é que o peso desta fração liberal é muito grande. Então, voltando ao tema do Nicolas. O Nicolas, ele disputa a herança do bolsonarismo com os filhos do Bolsonaro, mas não há conflito de curto prazo entre Nicolas e Bolsonaro. Então, o que nós temos, na verdade, é um conflito entre o núcleo duro neofascista, e assim deve ser caracterizado com lucidez estratégica pela esquerda. Nós estamos falando de Trump, uma liderança nacional imperialista, como foi o fascismo do século XX. É neofascista. E no Brasil,
Quando nós falamos do bolsonarismo, nós estamos falando de uma corrente política que se apoia numa fração burguesa e numa maioria das camadas médias mais acomodadas com um projeto. Há uma aposta histórica, alinhamento incondicional com Trump. Ou seja, uma definição clara diante do conflito que amadurece de forma ininterrupta no mundo e que consiste fundamentalmente em um reposicionamento dos Estados Unidos como a liderança inconteste dentro da tríade. Não há mais G7, não há mais compartilhamento de decisões com Londres, Paris, Berlim. É Washington que lidera a... digamos, como é que eles definem? O mundo ocidental. E do outro lado, a ascensão da China, que é um país paradoxal, porque mantém uma taxa de crescimento muito acima, mas muito acima da média mundial, e que realizou uma restauração capitalista em grande medida Posso incompleta. te fazer uma pergunta sobre isso? E, bom, esta é a divisão. Claro, mas isso coloca Flávio Bolsonaro, pelo menos para os estadunidenses, numa posição melhor, né? Sim. Porque enquanto Lula é uma resistência a essa proposta de nova ordem mundial estadunidense, Flávio afirma que ele é o Milei brasileiro. Exato. Ele é o Cast brasileiro. Exato, claro. Exato. Isabela, deixa eu trazê-la aqui, só antes de voltarmos para a questão internacional, encerrar essa questão do Nicolas com a Isabela. O Nicolas, bom, você nos disse agora há pouco, e concordo, o Jair Bolsonaro, ele tem muita dificuldade em confiar em qualquer pessoa do seu entorno ou da sua família. E o Nicolas, obviamente, não é diferente. Ele já teve contratempos com o Jair Bolsonaro. Essa ascensão do Nicolas, o que te parece nesse momento em que se afirma que Jair Bolsonaro é uma força que influencia, uma força política capaz de influenciar a extrema-direita, mas que não é um jogador que vai entrar em campo para participar da eleição? Eu gostei muito da análise do professor Valério e eu concordo que o Nicolas, eu também vejo assim, o Nicolas é bolsonarista e ele rivaliza com alguns dos filhos, mas não necessariamente com o Jair Bolsonaro. Como é que eu vejo o Nicolas? Primeiro que o Nicolas, em relação aos filhos, por que se a gente for pensar, o Nicolas ele consegue representar tão bem, talvez hoje o Nicolas seja a figura do ponto de vista pessoal, que não esteja presa, então estou tirando o Jair Bolsonaro, que melhor elegível, que melhor representa a extrema-direita. Por quê? Porque o Nicolas tem algo que os filhos do Bolsonaro não têm, só quem tem é a Michelle. O Nicolas representa o conservadorismo. Nem Flávio Bolsonaro, nem Carlos, nem Eduardo, eles representam a base conservadora, e uma boa parte dela de conservadorismo religioso. A única pessoa da família Bolsonaro que representa isso, tirando o próprio Jair, é a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro tem uma entrada importante, significativa no campo religioso, nas mulheres conservadoras e homens conservadores, e jovens conservadores. Então, o que acontece? É pouco paradoxal, mas é como se fosse assim, para resumir. Os filhos do Jair Bolsonaro, eles, apesar de carregarem o sobrenome Bolsonaro, eles não são bolsonaristas no sentido do conservadorismo, que é um lastro importante do bolsonarismo. O bolsonarismo se nutre do conservadorismo moral, religioso. Então, ou seja, eles não conseguem fazer isso. Tanto que, por exemplo, quando Flávio Bolsonaro vai chamarem uma vigília de oração para o pai, qual a relação que o Flávio Bolsonaro tem com qualquer, enfim, liderança religiosa, ou campo religioso de fato? Tem uma coisa ali de cena, mas não cola, não funciona, né? Agora, se a Michelle chamar uma vigília de oração, as pessoas vão e faz sentido, porque ela está nos templos, ela tem entrada com lideranças religiosas, etc. Agora, o Nicolas Ferreira representa o conservadorismo. Hoje o Nicolas, eu acho que é a liderança que melhor representa o conservadorismo religioso e não laico no Brasil, né? Só que o que acontece? O Nicolas Ferreira é uma liderança que, digamos assim, a gente vai ver a força do Nicolas Ferreira daqui 8 anos, 10 anos. Vale lembrar, enfim, acho que todo mundo lembra disso, né? Mas para rememorar a questão de datas, o Nicolas Ferreira não tem idade suficiente para se candidatar à presidência. 29 ele tem 30 anos. Acho que fez 30 agora já, né? Ah, é? E ele, enfim, precisaria ter 35 anos. Enfim, então, ou seja, a gente está falando de uma candidatura que, se for possível, né? E o Nicolas Ferreira
tá construindo tudo para isso, a gente está falando de alguma coisa que vai acontecer daqui a 8 anos. Então, ou seja, o Nicolas Ferreira é uma referência importante, mas ele é como se fosse o seguinte: ele não está competindo, não está correndo na mesma pista que hoje os presidenciáveis bolsonaristas estão. O que não significa que ele não seja relevante, muito pelo contrário. Hoje ele é a figura mais relevante que a gente tem na extrema-direita. A meu ver, ele e a Michelle Bolsonaro são as figuras mais relevantes. Mas ele hoje está, digamos, correndo em uma outra liga, digamos assim, né? Se fosse um campeonato, ele estaria numa outra divisão. Agora, daqui a um tempo, Nicolas Ferreira, se nada acontecer, porque muita coisa pode acontecer no Brasil, tem questões com a justiça eleitoral, tem várias questões. E aí, enfim, vou lembrar, por exemplo, de um nome que era um nome em ascensão na direita e muito forte como potencialidade, né, que era o Pablo Marçal aqui em São Paulo. E o Pablo Marçal ficou inelegível, né? Então, assim, até reverteu tal, mas resumo da história, como a extrema-direita ela está muito no limite daquilo que é aceitável do ponto de vista legal mesmo, né? Não estou nem falando do ponto de vista ético-moral. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas têm que se haver com a justiça comum e a justiça eleitoral. Então, enfim, a ver o que vai acontecer com o Nicolas Ferreira. Mas se o Nicolas Ferreira se mantiver como alguém, enfim, no páreo, ele é um nome relevante, sim, para a próxima década, né? Mas não necessariamente agora. Claro. E, de qualquer forma, o Nicolas Ferreira, ele sempre, mesmo quando ele apoiou o Pablo Marçal, o Nicolas Ferreira apoiou diretamente o Pablo Marçal na candidatura na Prefeitura de São Paulo, na última eleição, em 2024. E mesmo nesse caso, o Nicolas Ferreira fez isso não enfrentando diretamente Jair Bolsonaro, não se colocando frontalmente crítico ao Jair Bolsonaro, mas sim numa posição ambígua, quase que apostando em dois cavalos, né? Então, enfim, o Nicolas Ferreira não tem, ele é muito inteligente, ele não vai peitar o bolsonarismo de frente, diferentemente de outros candidatos que fazem isso e depois vão se tornar traidores, né? Isabela, ecoando o que você está falando, acho que tem uma questão para a direita que o Nicolas terá que enfrentar nos próximos 5 anos, que é se manter protagonista, né? Porque a direita tem muitos quadros, a direita tem muitos quadros que pretendem chegar à presidência, formou, né? O Eduardo Bolsonaro fugiu do país, mas era um quadro extremamente competitivo da direita, o Tarcísio... Era aposta. Era aposta, era o Eduardo Bolsonaro. Sempre foi aposta familiar, sim. O Eduardo era aposta para esse ano e por isso, quando ele foi ano passado, eu não compreendi. Achei infantil o cálculo dele de ir para os Estados Unidos. Mas o Nicolas terá um desafio no meio de tantos pretendentes, no meio de tantos... Nós devemos ver a ascensão ainda de outros quadros. Carlos Jordi, no Rio de Janeiro, quer disputar o Senado, Gustavo Gayer deve disputar o governo de Goiás pelo PL, então nós devemos assistir a ascensão ainda de outros quadros na direita para o próximo período. E aí, Arcário, queria, falando da eleição e de cálculo político, o Eduardo Bolsonaro, neste final de semana, deu uma declaração lá dos Estados Unidos dizendo que, na opinião dele, da sua família, o maior interesse da população na eleição é o debate sobre o 8 de janeiro, é o debate, vou abrir aspas aqui, de justiça para os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Obviamente, isso é uma informação que nasceu, vive e morrerá na cabeça do Eduardo Bolsonaro. Não tem qualquer amparo científico nisso. Há um elemento também sempre na política, Igor, que não obedece à racionalidade. Há momentos insanos, né? Claro, ele vive esse há um ano já, viu? Meio demencial. Né? Mas eu não tenho dúvida que, embora não tenha amparo científico algum, de que a família Bolsonaro tentará transformar a eleição num plebiscito sobre as decisões tomadas na esfera do STF sobre os golpistas do 8 de janeiro de 2023. Isso não pode prejudicá-los ao deixar de discutir o país durante todo o período eleitoral, nos debates, e transformar isso num plebiscito sobre as decisões de Alexandre de Moraes? Eu sou muito cauteloso, Igor e Isabela, e aqueles que nos acompanham no 3x4, sou muito cauteloso em fazer previsões sobre qual vai ser a dinâmica das polêmicas, quer dizer, qual vai ser o centro dos debates dessa campanha eleitoral. No Brasil isso é muito difícil de prever.
A não ser prever que o Palmeiras vai estar na final do Campeonato Paulista e provavelmente vai encabeçar boa parte do Campeonato Brasileiro. Mas tirando essa excepcionalidade, Igor, é uma margem de incerteza gigantesca. Veja a realidade internacional. Eu insisto porque, como nós somos um país que tem uma tendência a ser muito autocentrado, o que não está ruim, o Brasil é uma grande nação, e é verdade que nós temos que nos concentrar em entender os nossos conflitos. Nós temos a nossa extrema-direita, temos o nosso neofascismo, nós temos a nossa, digamos, nossas peculiaridades, mas a verdade é que o mundo hoje ele chegou a um grau de internacionalização nas relações políticas e sociais que é impossível fazer cálculos sobre a campanha eleitoral brasileira sem considerar que Trump está na presidência e que é um movimento nacional e imperialista para o exterior e neofascista para o interior. Ou seja, Trump construiu, de fato, com o ICE, uma milícia fascistoide que está impondo terror, literalmente, como se fosse a invasão de um bairro periférico das cidades brasileiras pela PM ou pelo BOP, ou seja, é a imposição de tocar o terror nos bairros proletários onde está a imigração, que é boa parte da classe trabalhadora norte-americana hoje em dia. Então é nesse contexto que nós temos que imaginar que durante a campanha eleitoral vão prevalecer temas nacionais, mas é absolutamente seguro que, como aconteceu de resto na Argentina e como aconteceu recentemente no Chile, na votação do CAST, vai haver interferência norte-americana e há um tema que sobressai sobre todos os outros e sobre isso eu quero ser muito claro. Qual é o tema? O tema é que Trump bombardeou Caracas, sequestrou o presidente do país, a primeira-dama, a deputada Cília Flores, e isto é uma sinalização pelas ações, já tinha sido feito pelas palavras com a doutrina de segurança nacional, mas agora com as ações para toda a América Latina. Ele está dizendo para a Colômbia, é um narco-estado, ele está ameaçando Cuba e dizendo que é iminente o desmoronamento do regime e que Marco Rubio poderia ser um nome para a presidência. E ele está ameaçando a Groenlândia e entrando em conflito com a OTAN. Então todos na América do Sul, e nós no Brasil não somos imunes, estaremos sob uma chantagem. Sim. Atenção, vocês vão eleger o Lula mesmo? É porque o Lula não quer entrar no Conselho de Paz, que é a ONU paralela que eu estou organizando. Quem não está comigo está contra mim. Vai encarar? Vai encarar? Vocês não têm medo? Pensam que não tem consequências? Vocês estão imunes ao poder dos Estados Unidos? Então, ainda que o Flávio, eventualmente, faça algum tipo de dissimulação, a campanha já está nas ruas, Igor. Votar Lula é desafiar Trump. Claro. Então, nós temos uma disputa pelo destino do Brasil, que é, em grande medida, o combate central deste ano. Eu vou encerrar esse bloco, mas antes, ler aqui o Rogério Matuque mandou alguns comentários pra gente. Por isso que nossa luta é mostrar diuturnamente ao povo o que é a direita e como ela não o representa. Tá lido aqui um abraço para o Rogério Matuque, perdão se eu pronunciei o seu nome equivocadamente, Rogério. Vamos para o intervalo. É muito rápido. Antes de continuar nossa análise, quero te fazer um convite. Você que gosta do conteúdo produzido pelo Brasil de Fato, a perspectiva do Brasil de Fato sobre os acontecimentos do mundo, sobre como o Brasil de Fato apresenta a agenda política do país, apoie o jornalismo que é feito aqui. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva lembranças especiais do Brasil de Fato, não fique de fora. E mais uma vez eu deixo o convite, se você tem algo a dizer, um comentário, uma crítica, uma pergunta, envie. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelas redes sociais do Brasil de Fato. Lerei aqui no ar, caso chegue durante o programa, a sua participação. Estamos de volta
com Valério Arcari, com Isabela Calil. Isabela, queria falar contigo justamente sobre agora o Tarcísio de Freitas, né? Tarcísio de Freitas flertou com esse posto da candidatura à presidência. Agora as notícias que chegam é que ele já se conformou em ser candidato à reeleição em São Paulo e que já estaria em curso a montagem da sua equipe de trabalho, da sua equipe de campanha. Eu fiquei pensando que se nós temos um confronto já praticamente determinado, caso principalmente, né, Flávio Bolsonaro se confirme, mas neste momento Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam nas urnas, uma série de nomes, mas os dois devem protagonizar a disputa presidencial. Em São Paulo, esse confronto ainda não está estabelecido, Isabela. E aí, antes de falarmos sobre quem é o perfil, quem poderia ser esse perfil, eu queria falar um pouco sobre a dificuldade do Tarcísio de estabelecer a sua personalidade. Gente, não é o celular, nós estamos recebendo uma notificação, eu ouvi Alerta de chuva. Alerta de chuva, tá? Aqui em São Paulo, então deve chover muito daqui a pouco. Mas eu queria falar contigo, Isabela, sobre a dificuldade do Tarcísio de estabelecer uma personalidade própria na política, por mais que consignada a um setor ideológico. Ele está completamente atrelado ao bolsonarismo para muita gente. Ele não é uma figura que coaduna com os valores bolsonaristas, é um quadro mais técnico da direita. Para outros, age tal qual um quadro da direita, mas não tem signos, não tem valores, não tem o modo de ver o mundo que o aproxime de Jair Bolsonaro. O que é a imagem do Tarcísio de Freitas para você, Isabela, e o quanto você acha que será difícil dele imprimir essa imagem na eleição? Igor, para quem nos ouve, né, eu vou só fazer uma lembrança que eu sou de São Paulo, moro na capital, e, enfim, tem muitas coisas sobre o eleitorado paulista e paulistano que são uma incógnita para a gente que vive em São Paulo e acompanha, porque, enfim, o paulistano, mas principalmente paulista, tem um tipo de conservadorismo na política, né? E é um conservadorismo não só no sentido de ser de direita, extrema-direita, mas um conservadorismo em termos morais, etc., que é complexo de se entender. Talvez várias questões, por exemplo, no interior, ou a presença do agro, expliquem isso. Mas, enfim, tem questões, né, em São Paulo. E, no caso especificamente, enfim, o Tarcísio, eu não sei se necessariamente, pensando nessas características do eleitorado no Estado, eu não sei se necessariamente é ruim para o Tarcísio ele não ter uma identidade política própria. Muito pelo contrário, ele parece se beneficiar disso. Porque o Tarcísio, ele, enfim, acaba que ele consegue apoio de um amplo espectro do eleitorado. É possível que, por exemplo, um eleitor vote no Lula e vote no Tarcísio também. O Tarcísio está em eventos do STF, não diz que o STF tem que ser fechado, etc. Tarcísio dialoga com setores do PT. Enfim, então o Tarcísio, ele, de uma certa maneira, ele coloca os pés em várias canoas, não é nem em duas, em várias canoas ao mesmo tempo. Como ele faz isso, precisa uma habilidade política enorme. Então, o fato da gente ter uma liderança que ela aparentemente não seja tão carismática, que é o caso do Tarcísio, a meu ver, tem muito pouco carisma, não significa que ele não seja hábil politicamente. Porque às vezes a gente pensa na política que o melhor quadro é aquele que tem mais carisma, aquele que todo mundo vai lembrar o nome. E não necessariamente. Às vezes, na política, para você sobreviver, você ser um pouco sem sal, digamos assim, sem molho, pode fazer com que você consiga ter apoio do eleitorado e tenha uma espécie de cara de bonzinho, assim, né? De alguém Chuchu. que não vai fazer nada. Uma coisa assim, né? Enfim, O charme do chuchu. que Né? funcionou muito no estado de São Paulo, Não né? é? Por isso que eu comecei falando que o eleitorado paulista tem suas características, né? Então, ou seja, o eleitorado paulista ele gosta das coisas sem sabor, né? Assim, um pouco sem sal. Então, no final das contas, o Tarcísio ele faz isso muito bem. E o Tarcísio, ele faz isso, mas tem um campo especificamente da direita e da extrema-direita que ele dialoga bem, que é a de segurança pública. Segurança pública está se tornando um dos temas mais relevantes nas eleições de municipais à eleição presidencial, né? Isso tem sido tema de eleição que não era antes, né? A gente não discutia na cidade questões de segurança pública como a gente discute hoje. Só que como a gente avançou
na consolidação das guardas municipais, que, enfim, que vira uma espécie de polícia, ou tenta ser uma polícia municipal, inclusive, às vezes, né, enfim, tem em atribuições que não são específicas das GCMs, mas o que acaba acontecendo é que os próprios prefeitos têm tentado ter uma polícia para chamar de sua e têm avançado no debate sobre segurança pública. Então, segurança pública é o grande debate. E o bolsonarismo e o Bolsonaro fizeram pouco do ponto de vista da segurança pública em relação ao que eles prometeram, em relação às entregas que eles fizeram a propaganda. Então, o Tarcísio, ele entrega. Claro que ele faz isso de uma postura, enfim, a gente viu a Operação Escudo, que aconteceu basicamente no Guarujá, desastre, né? Um verdadeiro desastre, mas o fato é que a comunicação, e quando você conversa com as pessoas no estado de São Paulo, na cidade, no estado de São Paulo, as pessoas sentem que, do ponto de vista de segurança pública, elas ficaram mais seguras, e tem uma dobradinha, né? Caso com o prefeito de São Paulo, que aí você anda na cidade de São Paulo e tem um prisômetro, né? Que vai contando quantas prisões são feitas na cidade. Como se fazer mais prisões necessariamente tornasse a segurança pública melhor ou tornasse a cidade mais segura. E fora isso, tem outras coisas, por exemplo, como questões de reconhecimento facial, que funcionam de fato, e que tem outras questões, mas resumo da história, Tarcísio pegou um nicho que é o da segurança pública, e mesmo ele sendo um pouco sem sal, eu acho que ele pode ir longe, no caso, com o eleitorado de São Paulo. Claro, e segurança pública é um assunto em São Paulo sempre, e sabe, Isabela, de 2023 para 2024, o número de assassinatos cometidos por policiais militares em serviço, Arcari, aumentou 83% na gestão de Tarcísio de Freitas. 83%. Isso é um alerta que toda a comunidade que estuda segurança pública havia feito quando o Tarcísio de Freitas decidiu nomear para o comando da segurança pública, não apenas o Guilherme Derrite, mas como policiais militares para toda a estrutura do comando da segurança pública de São Paulo, o que era uma afronta à ciência que estuda a segurança pública, é uma afronta também à corporação de policiais civis, que historicamente em São Paulo ela é rachada com a polícia militar, e houve um alerta que, caso o comando da segurança pública fosse tomado por policiais, que a violência aumentaria em São Paulo. A Operação Escudo foi um desastre. Em resultados, na forma como tratou a população local, uma chacina em São Paulo. Então, uma verdadeira tragédia a condição da segurança pública, mas a Isabela tem absoluta razão nisso. Segurança pública é um tema em São Paulo, eu não tenho dúvida que ele vai aparecer. Agora, ele vai aparecer, Arcari. A minha dúvida é quem vai debater segurança pública com o Tarcísio de Freitas. E aí, eu sei que você hoje está com a correta postura de não vou apostar em futurologias, mas baseado em seu repertório de longas conversas com atores da esquerda, longas conversas com dirigentes partidários. As minhas fontes. As suas fontes, Valério Arcari. Quem você imagina que é o perfil para enfrentar o Tarcísio de Freitas, que em nenhuma pesquisa aparece com menos de 40% das intenções de votos? Ou seja, é complicado nesse momento, só que aparece com 40% das intenções de votos, sem adversários confirmados. Claro. Quem você acha que tem... Falou-se em Simone Tebet, inclusive, nas últimas semanas, que seria um desejo do Lula que a Simone Tebet disputasse a eleição em São Paulo, por ter justamente esse perfil que a Isabela nos falava, né, que agrada ao eleitor paulista e paulistano. Quem você imagina que vai enfrentar Tarcísio de Freitas, ou que tem um perfil que você fala, olha, eu gostaria de ver essa pessoa na urna? São duas coisas diferentes. Sim. Quem eu gostaria e quem provavelmente vai ser. Por favor. Eu acho que o mais provável é que Fernando Haddad seja o candidato a governador pelo PT numa coalizão com o apoio do PSOL. E alguém do PSB de vice? Possivelmente. Márcio França? Possivelmente. Tá. Não é muito importante. Creio que é muito provável que Marina Silva seja candidata ao Senado pela Rede. Né? Estas são, digamos, uma das candidaturas ao Senado. Essas são as duas que eu apostaria que são mais ou menos consolidadas. Eu estou convencido que a agenda do processo eleitoral, ou seja, o que é que se impõe, remete muito a qual é a relação de forças na sociedade. Ou seja, nós temos um problema que até a esquerda fica um pouco contaminada.
tem que ser levado a sério, digamos, os conhecimentos acumulados na área do marketing. Mas a campanha eleitoral não é publicidade. Artes publicitárias são úteis no processo eleitoral porque se trata de uma luta de comunicação. E, portanto, aos especialistas, mas fundamentalmente a luta política, ela é a expressão de uma disputa de valores e de interesses. São visões de mundo que vão medir forças. E há uma régua que é invisível para a maioria das pessoas, e é natural que seja assim, mas há uma régua invisível que é a relação de forças entre as classes e os grupos sociais. E, portanto, o que se impõe como na agenda é expressão fundamentalmente das posições de forças relativas. Quando, numa campanha, a agenda é a pauta da direita, é a pauta da direita dizer no Brasil que o problema nacional é que tem Estado demais, há uma ditadura dos tribunais que injustiçou os homens de bem, e o Estado ficou grande demais, o SUS é grande demais, a educação pública custa caro demais, a previdência social estendeu direitos demais, estamos criando uma geração de preguiçosos e inúteis. Aqui é necessário colocar a lei, a ordem, e, portanto, a agenda da direita é Estado mínimo, é Estado para garantir a propriedade privada, polícia, forças armadas. E quem faria esse debate, na sua opinião? E esse debate só se impõe quando a direita está na ofensiva, quando ela unifica a classe dominante, quando ela arrasta a maioria das camadas médias e quando ela consegue entrar nos setores um pouquinho mais remediados da classe trabalhadora. Portanto, quando nós estamos na defensiva. Porque quando nós estamos na ofensiva, Igor, quando inverte a relação de forças, a pauta também muda. E muda porque nós impomos a nossa agenda. E nós vamos dizer, o problema do Brasil não é que há direitos demais. O problema do Brasil é que há injustiça demais. Há deveres de menos para os realmente muito privilegiados. São uma ínfima, invisível classe social de bilionários que tem que pagar para garantir um mínimo de coesão social que financia a previdência para os idosos, o INSS quando ficamos doentes, a educação pública para a nova geração, justiça social, emprego para todos, redução da jornada, fim das 6x1. Então, o que vai definir qual é a pauta? Se os debatedores vão ter tempos equivalentes, o que vai definir é a relação de forças. Para onde se desloca a maioria da sociedade? Isso ainda está em disputa, mas claro que nós viemos de 10 anos, Igor, em que nós estávamos da defensiva. E o Lula venceu em 22, em grande medida, porque o Bolsonaro realizou durante a pandemia iniciativas que são insanas, que são demenciais, que são uma loucura, ou seja, que vão muito além do que a própria classe dominante brasileira, que é muito reacionária, uma das mais reacionárias, mas é a mais poderosa da América do Sul, é a mais rica do hemisfério sul do planeta. Mesmo esta classe dominante teve que estabelecer limites. Então foi uma vitória em condições excepcionais que não impediram que eles vencessem no triângulo estratégico, tivessem ampla maioria no Congresso Nacional. Certo. 26, o que se trata é, como a situação ficou um pouquinho melhor, porque Bolsonaro está preso, porque a campanha sem anistia venceu, nós temos que continuar avançando, não pode recuar. Então, o perigo que nós temos é o governo Lula, que é quem, digamos, tem autoridade sobre o PT e sobre a esquerda, decidir que daqui até outubro vai fazer um giro para o centro, moderar as suas posições e apostar que o fundamental é tranquilizar os setores médios ou alimentar dissidências na classe dominante, esquecendo que metade do país vive com até 2 salários mínimos e, portanto, fraquejando na defesa da sua base social. Eu tô para encerrar o programa, mas você ficou me devendo uma resposta. Deve ser o Haddad, mas quem você gostaria de ver enfrentando o Tarcísio? Nestas condições, Haddad. Nessas condições, Haddad. Isabela, estamos caminhando para o final aqui. Eu acho que eu tenho
para mim que em 2030, perdão, que essa campanha agora, talvez, a partir já dessa campanha e durante o segundo mandato, o Tarcísio de Freitas trabalhe não para afastar o eleitorado bolsonarista, porque ele está aí, ele está confirmado, mas talvez para tentar criar essa imagem de independência do bolsonarismo, já que ele foi descartado pelo Jair agora em 2026. A gente não sabe as condições para 2030, mas, importante lembrar, será a primeira campanha sem um ex-presidente. Então, devemos ter em 2030 muitos nomes novos na disputa, muita gente se apresentando, muita gente que já conhecida, mas que não concorreu à presidência. Talvez, Isabela, indo para o final do programa, então tenho aqui pouco tempo, mas se você puder me ajudar rapidinho, o Tarcísio pode usar já a partir da campanha agora o seu tempo de exposição para começar a mudar essa imagem? Nossa, com certeza. Eu acho que o Tarcísio é um nome forte para 2030 e talvez seja um erro estratégico, inclusive, do bolsonarismo descartar o Tarcísio da maneira como a gente aparentemente está vendo, sem colocá-lo na chapa, seja como vice ou, enfim, eventualmente trazer mais próximo. Eu acho que sim, Tarcísio é um nome forte para 2030, uma força política relevante. Legal, eu concordo, viu, Arcari? Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que neste momento abrir mão do Tarcísio, eu vou te pedir muito rápido, tá? Neste momento abrir mão do Tarcísio é um erro, isso pode custar caro para os bolsonaristas, né? Provavelmente é um erro, mas eu não sei qual é o futuro do Tarcísio, porque liderança política no Brasil sem partido não vai muito longe. No Brasil é necessário ter partido. É o erro estratégico do bolsonarismo, e é por isso que nós vencemos aqui, e essa é a diferença com a Argentina. Na Argentina, Milei construiu o seu partido. Mas não te parece que essa aproximação absolutamente consanguínea com Gilberto Kassab seja para resolver esse problema e ele se tornar esse nome que o Centrão quer? Que não será o Ratinho Júnior? Eu acho que isso é um sonho de consumo de uma fração burguesa liberal no Brasil. E há um culto às habilidades do mandarinato de Kassab dentro do Palácio dos Bandeirantes. Mas o feitiço se volta contra o feiticeiro, Igor. Então, não. Tarcísio sem o bolsonarismo não deve ter muito futuro em São Paulo. Tá certo. Conversamos hoje com a cientista política, antropóloga e professora da FESP de São Paulo, Isabela Calil, a quem eu agradeço a participação. Agradeço também Valério Arcari, comentarista fixo do 3x4. Chegamos ao fim do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato, para continuar acompanhando a cobertura da agenda política do país, a agenda política internacional. Acesse www.brasildefato.com.br. Mais uma vez, se você tem algo a dizer sobre o 3x4, qualquer colaboração, crítica, mensagem, dúvida, envie nos nossos canais, nas nossas redes sociais, no YouTube e no Spotify, onde o programa ficará disponível para que você escute a qualquer momento. O 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho, e roteirizado também por mim. Nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção de Letícia Holanda, a trilha sonora original é de Alejandra Luciani, trabalhos técnicos Adilson Oliveira e Marina Ortega, a identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e Lucas Stanislau e a direção executiva da Nina Fidelis. Até semana que vem. Você está ouvindo a Rádio Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil.